Alô, alô, pessoal. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, pessoal. Alô, alô. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Agora tá tudo bem? Deixa eu ter uma noção aí com todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, pessoal? Agora tá ok? Deixa eu pegar um retorno com vocês aqui. É ok? Sim, ok. Vamos compartilhando aí, vamos entrando de novo. Algum probleminha técnico aqui que aconteceu, mas já estamos voltando. Daqui a pouco o professor deve voltar também. Alguém tinha feito uma pergunta para mim aqui na passada. Tá, salário líquido. Tá. Quem fez a pergunta pode reperguntar de novo ali, que eu vi que já tinha alguma coisa, tá? Pode perguntar de novo ali. Deem a preferência para fazerem os seus questionamentos, tirarem as suas dúvidas aqui no, para quem está no celular, no botãozinho direito, no botão direito, ali no canto direito, um ponto de interrogação, tá? Vamos aqui, vamos chamar aqui, vamos ver se é. Chamei aqui o professor Gilbervan. Vamos compartilhando aí, pessoal, dando coraçãozinho. Vamos compartilhando aí. Quem não segue aqui o tributário para concurso, vamos seguir aqui. O professor Gilbervan também pode seguir no Instagram dele lá. Então, agora eu acho que está ok. Está me ouvindo agora, professor? Ah, Estamos então tá. ouvindo, Bom, eu perfeito. estava falando do seu currículo, né? Então, vou aqui repetir de novo aqui, só para a gente fazer essa pequena introdução. Então, Se professor quiser Gilbervan... adiantar, Hã? Rafael, pode adiantar. O Pode? currículo Tá, está então tão só carregado o aqui. Então, currículo, tá tão carregado o currículo que derrubou a live. pois é, foi muito, é muita informação. Mas Quem uma quiser das coisas seguir para mais o importantes principal aqui é o aí, a gente vai fiscal. conversando. É. Então vamos lá, professor. Então já vamos começar. Já vou passar a bola para ti. O pessoal está ansioso aí para saber sobre Campina Grande, sobre o concurso, como que é, como que não é. Fala para a gente também como que o professor chegou até Campina Grande, quando que entrou, como que foi o seu processo, o seu concurso aí na época. Vamos evoluindo, falar um pouquinho do edital também. Fica à Isso. vontade aí, professor. Maravilha. Primeiro, agradecer, Rafael, pelo convite, né, para a gente estar aqui nesse bate-papo, um tema tão especial, né, depois de uma temporada aí sem concursos, com meio que um período aí de stand-by por conta dessa pandemia, retoma-se esse ritmo desses concursos, né? E aí vemos observando agora uma safra de concursos nessa área fiscal. A tendência dos municípios de expandirem essa contratação de servidor público para essa área fiscal em razão da necessidade de geração de receita própria, de estruturação das administrações tributárias. E aí Campina Grande, que é a minha cidade, eu sou natural aqui de Campina Grande, havia feito um concurso anterior em 2014, que foi o concurso no qual eu fui aprovado para exercer a atividade de fiscal de tributos aqui no município. E agora, depois de um período de debates internos, discussão a nível de secretaria do Executivo, aprove dentro do novo concurso que foi aberto, um concurso amplo. Quem viu o edital viu uma série de cargos de atividades que foram agora contempladas nesse concurso. E aí nós conseguimos convencer a administração de abrir essas vagas para fiscal de tributos. Pleiteávamos mais, viu, Rafael? A nossa expectativa era de 20 vagas que nós havíamos requerido, mas, Sim, a princípio, a administração liberou 8 vagas, como está no edital, sim, e talvez haja a perspectiva de um médio, curto espaço de tempo ter um novo concurso, mas nada ainda sim. confirmado. Mas assim também, professor, muito provavelmente a gente vê uma tendência nos editais das vagas estarem diminuindo nos editais. Isso. Porém, no dia a dia, quando começa a chamar, a gente vê que não é bem só aquelas vagas que estavam no edital. Então, Uhum. vou dar um exemplo. Ano passado, em fevereiro do ano passado, teve um concurso em Itajaí, aqui em Santa Catarina,
E no edital para auditor eram 2 vagas. Já na primeira tacada, na primeira convocação, foram 7 ou 8 convocações de uma vez só, né? E depois eles foram chamando, eu não sei exatamente até que posição que chamaram, mas eu acho que já passou de 11, 12, já deve ter passado, né? Lógico que alguns saem, talvez isso, mas o importante é que assim, a gente sabe que a deficiência, a necessidade, melhor dizendo, de pessoal é muito maior do que aquilo que costuma sair no edital. Sim. Então, se o edital, você vai fazer um edital que está lá 2, 3 vagas, pode saber que tem mais. Que é muito provável que chame mais, e provavelmente isso venha a acontecer em Campina Grande também, né? Nós torcemos para isso, né? Na verdade, como você bem colocou, existe uma carência de auditores fiscais nos municípios em geral. Campina Grande não é diferente, né? Para você ter ideia, o primeiro concurso foi feito aqui em 88, chegou a ter 40 fiscais no quadro aqui no município. Ao longo dos anos, foram sendo transferidos para outros concursos que foram aprovados, aposentando, enfim. E quando nós entramos nesse último concurso, restavam apenas 8 fiscais desse concurso anterior. Então, entramos mais 8, ficamos num grupo de 16 fiscais. E esse primeiro grupo aí, que ainda é remanescente, está em vias de aposentadoria. Então, nos próximos 3 anos, vamos pensar aí, o que são 16 fiscais do quadro atual vai reduzir pela metade. Então, ficaremos só com 8. Pois é. E o quadro aí são para 40 auditores que tem na lei, 40 professor? auditores. Na verdade, Então, na nossa 40, se a gente estrutura fizer. são Hoje 50. tem 16 atuando. Na nossa estrutura são 50. Hoje atuando são quantos? Hoje atuando são 15, porque já teve um que aposentou recentemente. Então, vamos contar o 40, né? 15 para 40, só aí já tem 25. Né? Com certeza existe uma possibilidade forte de se chamarem bem mais do que os 8, do que as 8 vagas, né, previstas ali no edital. É bem animador essa parte para Campina Grande. Né? E Campina Grande tem quantos habitantes, aproximadamente, Campina Grande? Rafael, a gente está com algo em torno de 400 e poucos mil habitantes. A cidade é uma cidade, já foi a maior cidade do interior do Nordeste. Hoje nós temos aí entre o segundo e o terceiro lugar em maior cidade do interior do Nordeste. Estamos entre as 3 maiores, né, do interior, né, tirando as capitais. E é uma cidade estrategicamente bem colocada a nível geográfico. Né? Nós estamos ali no entroncamento em que você, com 3 horas, você chega no grande centro, que é Recife, no outro grande centro, que é Natal, com aproximadamente 10 horas, você chega em Fortaleza de carro. Né? Aeroporto temos aqui, temos em João Pessoa, temos acesso a Recife, a Natal, então você está muito bem servido. Né? Apesar de nós não termos um litoral na cidade, mas nós temos um bairrozinho lá guardado, lá em João Pessoa, na capital, que nós chamamos de nosso, no litoral, que é uma reserva nossa do Campinense lá na capital. Então, tá ali pertinho, um pulo, né? 1h30, a gente chega para quem gosta de praia, etc. Né? De Campina Grande a João Pessoa, 1h30, 2 horas? 1h30 você tá com o pé na areia, querido. Poxa vida, então é quase um semi-litoral, praticamente, né? Pois é. Poxa, e é uma cidade assim, eu não conheço. Para quem mora num grande centro como Recife, São Paulo, 1h30, às vezes, para você deslocar dentro da cidade. Né? Eu não conheço pessoalmente aí Campina Grande, nunca fui, já ouvi falar de festas, né? Típicas aí do Nordeste, e vi em televisão, imagens, fotos, YouTube, mas me parece ser uma cidade muito linda, né? Muito, muito gostosa, muito aconchegante, hospitaleira, né? Parece uma cidade bem bacana, né? Uma curiosidade que o pessoal costuma... Uma curiosidade que o pessoal costuma ter assim, em relação à cidade também, professor, é em relação a custo de vida, tipo aluguel. Muita gente às vezes vai de fora e vai, mais ou menos como que é aluguel, como que é isso mais ou menos aí em Campina Grande? Nós temos uma cidade, Rafael, que não tem um custo de vida elevado.
né, você consegue viver bem com uma remuneração razoável aqui, sem grandes problemas, né? Então, recentemente eu estava até conversando com um amigo, que eu perguntando a ele, né, ele médico e trabalhava em São Paulo e tinha uma possibilidade de crescimento lá, e, enfim, muito mais. Aí eu perguntei por que você resolveu voltar para cá, que ele tinha feito o curso, a graduação aqui, e morar aqui em Sim. Campina, ao invés de continuar em São Paulo, ou vir para um grande centro que é referência na área de saúde, como em Recife. E ele me disse o seguinte: eu vim atrás de qualidade de vida. Então, hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui numa cidade, ganhando bem, me possibilitando, quando eu quiser, fazer uma viagem com minha esposa, morar bem, né? Ele tem uma belíssima cobertura com vista para a nossa lagoa aqui da região, que é o chamado Açude Velho, que é o nosso cartão postal, um dos nossos cartões postais, e ter a disposição de ir trabalhar, atendendo seu consultório, e para quem mora em grande centro vai saber o que eu estou dizendo, vir almoçar em casa, voltar, que para quem mora em grandes cidades isso é uma impossibilidade, no final do dia sair para ir para uma academia, fazer uma caminhada e está sendo bem remunerado. Então, é uma ótima opção. Imagino eu, até pelo tamanho da cidade, pelo porte, parece ser uma cidade muito bem planejada também, que independente do ponto da cidade que você mora, você deve ir fácil de um lugar para o outro. Deve ser relativamente rápido Sim, esse deslocamento aí de um local para o outro, né? sim, sim, Acredito sim. eu que seja, também isso aí seja uma característica, né, um ponto muito positivo em relação à cidade aí também. E é uma cidade, assim, cidade de 400 mil, 500 mil habitantes, eu costumo falar assim, não é aquela cidadezinha, né? É uma Uhum. cidade, assim, de médio porte, vamos dizer assim, de médio porte, que tem algumas coisas, assim, muitas coisas de cidade grande, que você tem os recursos ali, mas com aquele jeito de você estar vivendo, às vezes, assim, no interior, que é mais calmo, né, mais tranquilo, trânsito muito menos pesado, com certeza, que João Pessoa, por Sim, exemplo, sim, né, sim. e é bem bacana aí essas situações aí. Mas que legal, professor, eu assim, gostei da cidade de longe, assim, eu fiquei, assim, apaixonado, assim, pela cidade, parece ser uma cidade muito bacana mesmo para se Estou viver. esperando sua visita E aqui. vamos combinar, vamos combinar. E me diz uma coisa, professor, como que está hoje essa questão assim, do edital, aquelas matérias pedidas? O professor Isso. inclusive, um dos coautores do Código Tributário do município Uhum. aí de Campina Grande. O que talvez a gente possa esperar assim, de uma cobrança? Quais são os pontos que talvez o professor, até como coautor do código, poderia dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente? Então, nós temos uma diferença substancial em relação, na verdade, duas ou três, por assim dizer, diferenças substanciais em relação a esse concurso ao anterior. Primeiro, diz respeito às matérias, né? No concurso anterior, aqui para fiscal, foram cobradas as disciplinas de português, raciocínio lógico e legislação tributária, né? O direito tributário, e aí incluindo a legislação tributária municipal. À época, foram exigidas 40 questões, questões no total. Travou, pessoal, está me escutando? Ah, travou Tá, um a tua pouquinho. internet tem uma Travou nas travadinha. 40 questões. Parou É, nas 40 questões. foram 40 questões. Nesse novo edital são 60, né, questões no total. As disciplinas à época eram português, raciocínio lógico e direito tributário, incluindo legislação tributária, como eu falei há pouco. Nesse novo edital, português, estatuto do servidor, direito tributário e legislação tributária municipal. Então, saiu o raciocínio lógico, manteve-se português, entrou agora o conteúdo do estatuto do servidor, do município, e aí manteve-se aquela básica do direito tributário e da legislação tributária municipal. Nós esperávamos que nesse concurso fosse colocado a disciplina de contabilidade básica, que é muito Uhum, próprio dos concursos dessa carreira fiscal. Mas sim. a administração e a comissão do concurso houve por bem não
incluir essa disciplina. Possa ser que ainda saia alguma retificação desse edital para contemplar também essa disciplina, algumas questões de uma redivisão. Pode ser, Sim. mas Porque nada, ele está nada bem enxuto, confirmado. né? É um edital bem Muito enxuto, enxuto, bem enxuto, muito bem enxuto. simples, assim, bem É, enxuto, que dá para chegar, estudar ali tranquilo até a data da prova, que é dia 19 de dezembro, né? Dá para isso, estudar perfeito. tranquilo, chegar bem afiado. Isso é importante você estar dizendo, Rafael, por quê? Muitas vezes o pessoal que está aí no concurso fica naquela máxima que tem que estar estudando para quando o edital sair, tá pronto para fazer a prova, né? Mas, como Uhum. você bem colocou, como o edital está muito enxuto, o conteúdo está muito enxuto, nesse período aí de um pouco mais de 2 meses que nós temos, tem condições sim de você vencer o edital e chegar no dia da prova com o conteúdo todo trabalhado. Tem plena condição. Eu vou dar o É. meu exemplo particular, minha experiência particular. Em 2014, no concurso anterior, eu estava cogitando fazer concurso público. Eu não estava fazendo, não estava nessa linha, não era concurseiro, nada disso. Eu estava Uhum. advogando, fiz concursos no início da carreira, lá atrás, em 2000, 2001 e tal, e depois abandonei e fui advogar. E aí, quando foi em 2014, eu comecei a repensar a minha carreira profissional e tive a ideia de voltar a fazer concurso. E aí fiquei, né? Não, vou fazer, vou começar, mas só que você começa naquela, vou começar, e nunca começa, até que vem Sim, alguma coisa que deu start, né? E qual foi o sim, start que eu precisava? O edital. Falava-se exato. na possibilidade de ter um concurso aqui, mas algo muito remoto, de repente saiu o edital. E até foi uma cunhada minha que ligou, que estava estudando já para uns concursos que estavam à época para sair de INSS, e estava acompanhando esses editais. E ela ligou e fez: Gilbervan, abriu o concurso da prefeitura e tem para fiscal de tributos. Dá para ti. Aí eu vou olhar o edital. Aí quando peguei o edital, vi o conteúdo, vi o tempo, que foi a primeira coisa que eu me preocupei, né? O tempo em relação ao conteúdo que teria que estudar. E aí eu vi lá, direito tributário, legislação, português e raciocínio. Eu já era professor, como eu sou de direito tributário, eu advogava na área tributária, então já tinha afinidade com a matéria, bastava afinar o estudo para concurso, que são Sim. métodos de estudo São coisas diferentes, diferentes. direcionamento Sim, bem distintos, né? Você sabe muito bem disso. sim, E aí precisava dar esse direcionamento e fazer o estudo de português e raciocínio lógico do concurso. E aí o que é que eu fiz? Eu tive que quase que parar a minha vida, quase que, porque eu dava aula, eu advogava, optei por me afastar do escritório nesse período de dois sim. meses e ficar, dar continuidade com minhas aulas, que eu já ministrava aulas na graduação e na pós. Né? E aí fui estudar. Preparei meu cronograma de estudo ali e aí fui me dedicar para vencer o edital, porque eu tinha dito a mim lá atrás que eu só faria um novo concurso se eu pudesse chegar no dia da prova tendo estudado o edital completo. E aí eu fui Sim, na sequência, né? Peguei direito tributário, venci o conteúdo que era minha área minha zona de conforto, estudei, revisei a sim. matéria, direcionei o estudo, quando fechei, aí fui para os outros conteúdos. Quando chega no dia do edital, eu tinha estudado todo o conteúdo e tinha revisado o conteúdo, porque eu fiz um cronograma É, com isso. sim, sim. É importante essa questão da gente se preparar, assim, fazer um cronograma, tentar seguir ali o mais à risca possível para cumprir. Até aqui, só fazendo um breve intervalo, eu vou pedir aqui para todos que estão acompanhando, eu estou vendo algumas dúvidas surgirem aqui no feed, que a gente não vai conseguir resgatar tudo. E coloquem, priorizem para colocar dúvidas, se você está no celular, no ponto de interrogação que tem ali abaixo, no lado direito, tá? E também já vou aproveitar e perguntar, já tem várias perguntas, já vou te postar uma aqui, professor, que é Uhum. justamente sobre isso que estava falando de edital aqui, já coloco na tela para ti. Manda lá. Quero pedir aqui para todos que estão acompanhando a live, quem não segue o professor Gilbervan, vai ali, já segue o professor Gilbervan. E também aqui, se porventura tiver alguém que não siga o tributário para concurso, já vai ali em cima e já segue também. Referente aí, professor, não sei se está aparecendo para ti aí na tela a pergunta, tá? Ainda não. Da Ferni,
Fern GT Mara, apareceu agora? Aqui, para mim, não apareceu não, mas pode ler. Tá, eu vou ler então. Ela pergunta assim, que vem ao encontro ali do que você estava falando do edital enxuto, né? Uhum. O professor Gilbervan, por que o concurso veio com um edital diferente do tradicional na área fiscal? Né? Eu acho que realmente veio, assim, vamos dizer assim, um exótico para o lado de ter poucas matérias. Às vezes, a gente vê edital com uma enormidade de matérias, assim, coisas absurdas, e às vezes dentro de uma disciplina específica, cobrando um conteúdo todo, que o aluno Isso. fala, meu Deus, esse foi o contrário, reduziu tudo, reduziu a quantidade de matérias, e dentro da disciplina ainda está bem reduzido dentro da própria disciplina, né? Porque, Uhum. por exemplo, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, de legislação tributária é só o Código Tributário do município. Isso. Isso. Pois é. Exatamente. Então, realmente veio diferente aí, pode comentar, professor. Assim, é, eu, eu, eu não participei da comissão de elaboração desse concurso. Se eu tivesse participado, eu teria sugerido para entrar, pelo menos, como eu disse há pouco, contabilidade básica e direito administrativo. No mínimo a mais, isso aí. E o direito constitucional, que é basilar, né? Seguindo o modelo do concurso anterior, que também, como eu disse, foi bem enxuto no edital, focou muito na matéria específica, que é o direito tributário e a legislação tributária municipal. E aí, quando nós tratamos da legislação tributária municipal, Rafael, o que é que aconteceu a nível de Campina Grande? E aí se explica por que está apenas o CTM. Em meados de 2015, nós conseguimos, eu digo nós porque nós fizemos parte desse grupo, dessa comissão, aprovar um novo Código Tributário. Tá? Nós tínhamos uma edição do Código Tributário que era lá da década de 90, do começo da década de 90. Minto, o Código Tributário era da década de 80, anterior à Constituição, o que estava em vigor aqui no município de Campina Grande. Né? E aí foi com base nesse código, 90 e poucos artigos, que foi feito o concurso com as suas alterações, com as suas atualizações. Nós fizemos uma atualização dessa legislação, isso com base num projeto que eu elaborei junto com minha então sócia, a professora Daniela Patrícia. Nós fomos contratados como consultoria pela gestão, duas gestões anteriores. Nosso escritório foi contratado. Nós elaboramos uma minuta de um novo código, apresentamos à gestão da época e ficou ali em stand-by, aguardando um momento oportuno, que você sabe quando mexe na legislação tributária, mexe na questão tributária, existe uma resistência social acerca disso, e aí o gestor, por vezes, tem receio de mexer e ficar conhecido como eventual aquele que vem querendo cobrar, e aquela resistência toda que existe por parte da administração, né, do executivo. E aí ficou lá em stand-by por ocasião da nova gestão, que é essa que antecedeu a atual. Nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto, estava pronto, tá? Pronto e pago, não precisava mais custo, não tinha mais custo nenhum. O trabalho já tinha sido feito, foi um trabalho construído ao longo de um ano, arduamente, pela nossa equipe no escritório, e precisava fazer apenas ajustes de novas atualizações, que era um trabalho que tinha sido feito lá em 2013. E aí a gente trabalhou, construiu, e a gente construiu um código que ele reuniu toda a legislação tributária municipal. Então, nós temos toda a legislação tributária municipal no Código Tributário, salvo algumas leis de incentivos fiscais e decretos que vão regulamentar, poucos decretos vão regulamentar algumas circunstâncias desses benefícios fiscais. E aí são... Mas daí é importante da gente colocar que, como no edital veio falando só do código, eu não preciso ver essas leis separadas. Então, o Não pessoal que precisa. vai se preparar aí para Campina Grande, olha o código atualizado que o professor está falando, o professor Gilberto está Isso. falando, e vai só pelo código. Nem precisa ir atrás das outras, dessas leis à parte. Né? Perfeito. Professor, tem várias perguntas aqui, mais ou menos no mesmo sentido. Eu vou introduzir primeiro aqui o assunto, né? Que é uma Uhum. curiosidade, assim, é a maior curiosidade, inclusive, quando eu vou fazer, quando eu fazia, que é assim, quanto que ganha, né?
Esse é é um dos principais pontos que a gente olha assim. É, A gente vê lá no edital uma remuneração, né, isso. relativamente baixa comparado com os fiscos, e daí aqui tem algumas perguntas nesse sentido que eu vou até colocar na tela aqui, porque a gente sabe que tem a produtividade, mas eu coloquei uma pergunta aí do Rafael Durando, do Durandec. Ele Uhum, pergunta assim, como que se dá a produtividade, como que funciona, né, nesse sentido, a produtividade aí em Campina Grande? certo. Então, veja, no edital do concurso anterior, Rafael, a remuneração que foi colocada no edital já foi a remuneração total, salário base Certo. mais produtividade. No edital desse concurso, a administração optou por fixar o salário base, que realmente é muito baixo, e destacar lá embaixo no asteriscozinho as produtividades que somam a esse salário Sim. base. Então, nós temos esse detalhe, até algumas pessoas vieram me perguntar no privado, lá quando eu divulguei do concurso, querendo saber esse detalhe. Hoje mesmo eu estava falando para um ex-aluno meu, perguntando se ele ia fazer o concurso. Aí ele disse, não vale a pena que a remuneração é muito baixa, é R$ 1.200. Eu disse, não, calma lá, leia lá nas entrelinhas. Vá lá embaixo, você vai ver que tem uma gratificação de 12.139. Tá? Então, Sim. hoje o salário do fiscal ele está entre 13.300, aproximadamente 13.340, salário base mais produtividade. Então, E essa produtividade, alguns devem estar se perguntando, talvez até já tenha a pergunta aqui, tá, pessoal? Depois eu só pulo. É, é tranquilo de fazer essa produtividade, demanda muito esforço. Para quem está começando agora, que, por exemplo, vai ter essa leva de pessoas que vai estar entrando agora, talvez não tenha tanta experiência, expertise com a fiscalização uhum, tributária, né? Então, talvez possa gerar esse receio. Né? Se não for possível já no primeiro mês, por exemplo, quanto tempo mais ou menos o professor acha que a pessoa entra no voo de cruzeiro, né, para ficar nos 13 mil e pouco ali, e se essa gratificação já pode também, caso se atinja as pontuações, não sei como funciona em Campina Grande, se ela já pode se dar já a partir do primeiro mês. Como que funciona? E uhum, essa, inclusive, é a pergunta aqui do Revisão no Busão aqui. Não sei como que é o nome da uhum. pessoa, mas ele Então, usa o veja, nome Revisão no Busão. como é que funciona, né? Nós temos uma série de legislação que regulamenta os pontos para atingimento dessa produtividade, né? Nós temos até uma situação que hoje nós somos remunerados em cima de 500 pontos. Então, o fiscal, para poder fazer a produtividade cheia, ele tem que fazer 500 pontos, tá? O que é que acontece nisso? Quais são os critérios para atingimento? Tem uma série de critérios para poder pontuar e atingir os 500 pontos. Aí você me pergunta, todo mundo consegue alcançar os 500 pontos? Consegue. Todos os colegas conseguem fazer, dentro do seu trabalho, os 500 pontos. Por quê? E esses Primeiro 500 aspecto. pontos vão dar direito aos 12 mil e pouco de produtividade. Exatamente. Né? Só para a gente deixar bem claro. Exatamente. Mais os mil e pouco que vai os 300. E Isso. daí eles já a partir do primeiro mês já é possível? Já é possível. Não tem trava para só depois de 3 meses, que tem legislações, Não, às vezes, não. que tem uma Na trava nesse estrutura atual sentido. não tem. Na estrutura atual não tem isso aí. Tá? Então, por que eu digo que não é que seja fácil, mas é que é palpável o atingimento da pontuação? Porque tem muita demanda a ser feita e pouca mão de obra. Entende, Rafael? Então, como tem muito a ser feito, então tem muita tarefa a ser cumprida que possibilita o atingimento da pontuação. Tá? Então, Entendi. com o grupo, mesmo com esse grupo aumentado, tem tarefa para todo mundo, tem atribuição e pontuação até de sobra. Mensalmente, os colegas fazem mais de 500 pontos. E aí tem um corte do que excede, que vai para o mês seguinte, aquela parte excessiva, e é aproveitado no mês seguinte. Mas sempre há uma sobra. Entendi. Dificilmente não se atinge. Bacana. Essa informação da sobra é muito legal, porque
não sei qual que é a sobra, mas normalmente fica na casa de até uns 20% do excedente, do, no caso aí que é 500, provavelmente 600 deve ser uns 100, não sei se é isso aí, né? Mas normalmente as legislações trabalham mais ou menos com uma sobra de 20, 30%, dependendo da legislação. Aí já fica de gordura para o mês seguinte, né? Já fica de gordura. E o que está me chamando a Exato. atenção também, nessa fala que o professor trouxe, pela falta de gente para trabalhar, essa alta demanda, na verdade, o auditor, o fiscal de tributos, que vai estar entrando, vai receber uma demanda sem que ter que ir atrás da demanda, né? Então, isso já é um ponto Isso. positivo. Então, já é diferente de que se tivesse todo o quadro completo, dele pegar e ter que ir atrás. Aí não, a demanda vem até ele, não ele vai atrás dessa demanda. Ele não precisa criar essa demanda. Já existe uma enorme demanda natural para você atingir essa meta. E não se preocupe com demanda, Rafael, porque eu sou atualmente o diretor de fiscalização. Então, sou Sim. eu que vou jogar as demandas para o pessoal. Sou eu que jogo as demandas para o pessoal. Então, trabalho não Aí, falta. O que pessoal, ó, fazer não lá falta. o chefe, nosso chefe lá, o professor Gilbervana, ele vai, chega e pede para ele, me dá a demanda que eu quero os 500 pontos, me dá a demanda que eu quero os 500 pontos. Só pedir ali Isso. para o professor. Tá, deixa eu ver aqui o que mais, se tem alguma pergunta mais ou menos aqui estão perguntando aqui do valor bruto, né, o valor líquido. O valor líquido depende muito, pessoal, depende valor líquido do salário, né? Às vezes, se você tem Isso. dependente, não tem dependente, plano. Aí tem regime próprio de previdência? Sim, sim. Tem Instituto Tem. de Previdência Então, própria. então. A questão do líquido, depende, pessoal, depende muito da característica pessoal, né? Não dá para a Isso. gente falar mais certo essas questões aí, exato, né? Deixa eu Uhum. ver aqui. O líquido Salário. Ah, hoje, tem uma pergunta aqui interessante. ah, Oi? o líquido hoje gira em torno de R$ 9.500. É, depende daí do perfil. Pode ser que tenha Depende gente do que perfil. fique 10, tem gente um pouquinho menos, né? Enfim, Isso, mais ou menos isso. por aí. Tem uma pergunta do Wagner aqui, que ele fala do salário líquido, que a gente acabou de responder, mas na sequência tem um outro. O Wagner é aqui de Santa Catarina, né, Wagner? De Itapema. Ele pergunta qual o horário de trabalho. E aproveitando, já vou fazer uma pergunta em cima disso. Existe a questão do teletrabalho, é oficial, não é? Está só na época da pandemia. Se o senhor puder falar um pouquinho desses detalhes, o horário, né? Qual que é esse horário de Uhum. trabalho e essa questão de teletrabalho ou não. Perfeito. Veja, o expediente da prefeitura aqui é o expediente corrido, né, de 6 horas. Então, nós temos lá o departamento, funciona de 6, vai até, de 7, perdão, 7 horas da manhã, vai até as 13 horas, é o horário de funcionamento lá do departamento. Nós instituímos aqui a sistemática de plantão fiscal. Então, no sistema de rodízio, o fiscal obrigatoriamente, plantonista, tem que ficar ali dando expediente, dependendo da quantidade de plantonistas, 2, 3 vezes, dependendo do quadro, por mês, e ficar lá em loco, né? Como as atividades fiscais são atividades basicamente, em sua grande maioria, externas, então não há uma obrigatoriedade de permanência no departamento, porque você tem que estar produzindo, né? Tem a estrutura à disposição, os computadores, o espaço, a sala, enfim, mas você tem que estar produzindo, indo nos estabelecimentos, fazendo fiscalização, levantando, fazendo conferência de documentos. Hoje os documentos, muitos deles são digitalizados, né? Existe um, um, uma transição aí de algum período ainda que ainda tem documento físico, mas por sua grande maioria a fiscalização ela é todo feita eletronicamente, esses levantamentos, cruzamento de informações, enfim. E aí possibilita, hoje nós temos um cenário que propicia que o trabalho fiscal seja executado em sua grande parte em teletrabalho. No âmbito do nosso município, isso ainda não está regulamentado. Nós vamos ajustando aqui no dia a dia. A pandemia provocou uma antecipação disso, né? Então, nós somos forçados aí todos
para o teletrabalho, né? Então, todo mundo teve que ir para casa e ficar produzindo de casa, né? No final de 2019, nós adquirimos um sistema que todo o processo deixou de ser físico e passou a ser um processo digital, e aí facilitou esse trabalho à distância. Nosso sistema de fiscalização do ISS também foi um sistema que nós conseguimos adquirir e substituir ele depois que adentramos na prefeitura. Também tem uma série de ferramentas que possibilita todo esse cruzamento de informação de onde você estiver, do celular, em casa, estando com acesso à internet. Você trabalha bem nesses sistemas. E aí temos um cenário que propicia que o trabalho seja executado em home office. Mas ainda demanda de uma regulamentação, que nós estamos aguardando, a Secretaria de Administração regulamentar isso, né? Mas há um cenário propício, sim. Não, mas isso, assim, é mais um ponto para aumentar ainda mais a questão da qualidade de vida, né? Além de 6 horas, além de estar numa cidade, assim, muito bacana, né? Você ter essa possibilidade de você... Assim, deixa eu até falar uma questão antes. Pessoal, não vão pensando que a gente vai entrar no serviço público, né? Com aquela questão da visão de fora, de quem é de fora, que chega lá e não faz nada. Uhum. Principalmente na área tributária, nas partes de fiscalização de um modo geral, é trabalho para dar com rodo, né? É responsabilidade grande, né? A gente tem muita responsabilidade. Né? Isso. Mas, assim, esse fato de trabalhar às 6 horas, né? De estar numa cidade, por exemplo, como Campina Grande, essa qualidade de vida, essa possibilidade aí que eu estou vendo forte de regulamentar, né? De oficializar a questão do home office, isso aí, pessoal, é uma coisa que quase que não tem preço, né? Vamos dizer assim, porque isso é muito bom, é muito bom. Você vai ter Sim. tempo e vai ter uma remuneração legal para você viver. E falando de remuneração, até aproveitando o gancho, teve o Fabinho, ele fez uma pergunta aqui, não sei se vai saber responder, se não, também tudo bem, depois qualquer coisa a gente tenta responder ele depois, que ele pergunta assim, já até fora, ele já está pensando lá na frente. Uhum. Eu vou me aposentar com os 1.200 ou com os 13 mil? Excelente pergunta, Fabinho. Veja, qual é a regra, isso até nível jurisprudencial isso tem se colocado. O desconto previdenciário incide sobre o salário base ou também sobre a produtividade? Isso é um fator determinante para essa regra, para fins de aposentadoria. Nós contribuímos em cima de tudo que recebemos. Base mais produtividade. Então, todos os fiscais que têm se aposentado levam para a aposentadoria o valor da produtividade. Nós não temos no nosso regime de previdência aqui um teto. Não foi feita nenhuma reforma com esse teto. Então, é integral. Há, inclusive, uma incorporação lá no final da carreira. Os colegas que estão se aposentando já obtiveram isso e já incorporaram e levam para fim de aposentadoria. Sim. Então, Fabinho e demais aí que já estão preocupados lá na frente, né? Já passaram, já estão trabalhando. O professor Gilbevan já soltou muita demanda, né? Já fizeram o máximo na carreira toda de produtividade. Vai chegar lá no final, vai receber sobre o que hoje o equivalente a 13 mil e alguma coisa. Né? Isso aí. Isso. Perfeito. Vamos ver mais questões aqui. Aí tem algumas que estão se repetindo, eu só vou lendo aqui, qualquer coisa a gente pula, né? Só para eu ir tirando da lista aqui. Que pergunta aqui, existe a possibilidade de chamarem mais que as vagas, né? Como a gente comentou logo no começo. Existe, né? Acredito que existe essa possibilidade. Deixa eu ver uma outra aqui. Eu não sei, o professor está conseguindo ver aí as perguntas quando eu coloco? Não estão aparecendo para mim. Então eu vou ler. Os comentários que aparecem livre também está travado para mim, não está aparecendo. É como se tivesse bloqueado os comentários. Não sei se é alguma coisa da minha versão, mas tranquilo. Não, tudo bem. Eu vou lendo aqui então. Vou lendo aqui. Aí estão perguntando aqui, existe alguma possibilidade de retificação do edital, incluindo prova de títulos para o cargo de auditor? Por acaso tem essa informação ou não? Eu questionei isso com o secretário, inclusive hoje à tarde falei com ele ao telefone,
o nosso secretário adjunto, e questionei 2 pontos, né? Um ponto, a questão da disciplina de contabilidade básica e da prova de títulos, né? Ele achou muito pouco provável, por conta de questões até de que possa gerar uma retificação do edital, mas eu coloquei com ele essa questão para reflexão, e aí, se tiver alguma retificação, seria para o início da próxima semana, nesses termos. Mas a preço de hoje, não. A preço de hoje, não. Mas está se pensando, porque também o edital foi publicado antes de ontem, né? No dia, Exatamente. não, antes de ontem, não, publicado em segunda-feira. Segunda-feira, acho que foi segunda, né? E foi Foi no ali aniversário da cidade. antes do feriado. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Bruno, assim, a gente até comentou rapidamente, o professor, na verdade, comentou, mas se quiser dar uma reforçada, talvez tenha ficado muito claro, ele perguntou como que funciona o plantão mencionado, né? Essa questão do plantão de 2 ou 3 vezes na semana, como que funciona? Ele está perguntando nesse sentido, Bruno, aqui. Cara, é o seguinte, como é que funciona o plantão fiscal? O plantão fiscal é você, enquanto fiscal, ficar à disposição do contribuinte, contadores, para esclarecer dúvidas de procedimento, de processos, de andamento de processos, e instruir contribuintes sobre procedimentos. Então, basicamente é isso. Fica lá, um espaço reservado para fazer esse atendimento ao contribuinte. Tem muita demanda, ou de o pessoal saber algumas dúvidas de como acessa certas informações, como presta algumas informações dentro do sistema de emissão de nota, como fazer uma regularização para a inclusão de algumas atividades, enfim, do cumprimento da legislação tributária, né? Então, a orientação ao contribuinte e contador do cumprimento da legislação tributária. Inclusive, eu deixo aqui meu abraço para alguns colegas contadores que estão aí nos assistindo, que são atendidos por nós lá e sabem muito bem dessa demanda lá conosco, e as portas estão sempre abertas para isso. Sim. E apesar de não ser plantonista, viu, Rafael? Apesar de eu não ser plantonista, eu sou o diretor, mas minha sala fica aberta e tem gente que só quer ser atendido por mim. Então vai lá, se o plantonista está dizendo, não, mas eu quero sentar com você, eu disse, não, vamos lá. Tá bom, vamos lá. O Prado aqui, Acla Prado, está perguntando se o auditor de contas públicas tem carreira semelhante à do fiscal de tributos. O professor sabe me dizer. Na verdade, na estrutura não existe uma carreira bem definida, específica para esses cargos. Existe uma carreira geral de nível superior, com algumas classes em alguma progressão que é nivelada para todas as carreiras de nível superior, com a progressão. E algumas classes específicas, inclusive a nossa, está trabalhando num PCCV. Nós estamos discutindo com a administração um novo plano de cargos, carreira e vencimento específica para a carreira de fiscal com suas peculiaridades. E as outras carreiras também estão trabalhando nesse aspecto. Sim. Professor, o professor já falou que o professor foi um dos coautores aí do Código Tributário, e apareceu uma pergunta bem interessante aqui que eu gostaria de saber também. Pergunta aqui o Rodrigo Araújo. Professor, quando sairá o seu cursinho? Ele está perguntando aqui, quando Rodrigo, sairá o seu cursinho? Forte abraço, Rodrigo. Cara, próxima semana eu vou lançar o nosso cursinho, nosso curso específico para tratar sobre a legislação tributária municipal para esse concurso. Nós estamos montando, estruturando tudo, e aí vamos divulgar na próxima semana. Acompanha aí pelo meu perfil, Prof. Gilbervan Caldas, que aí serão informados aí dos próximos passos do curso. Terá na versão online, então mesmo que você não seja de Campina Grande, você vai poder acompanhar de fora também, fazer esse curso, e aí você vai estudar com as pessoas que fizeram a legislação. Isso que eu ia comentar agora, olha só. Não, e não é só com a pessoa que fez a legislação, com a pessoa que fez a legislação e com o futuro chefe. Olha só que coisa, o chefe que vai distribuir as demandas para fazer os 500 pontos e ganhar os 13 mil reais. Olha só que bacana. Isso. Pessoal, eu acho que quem tiver a intenção de fazer o ISS de Campina Grande, não pode perder essa oportunidade, porque vai estar estudando com o autor do Código Tributário. Então, ele vai saber os detalhezinhos dos detalhezinhos que tem dentro do Código de Campina Grande.
É Tem isso uma aí. outra pergunta aqui, professora, assim, da Samara agora. Ela pergunta: onde podemos encontrar a legislação local atualizada? Então, Samara, quando você acessa no site da prefeitura, você vai encontrar lá dentro de legislação, do campo legislação, tem lá códigos. Quando você acessa códigos, você vai encontrar a versão do Código Tributário Municipal. Veja, nesse aspecto é importante chamar a atenção aí para quem nos está assistindo agora. Aquela versão que está lá, ela sofreu 5 atualizações. Tá? Não está lá a versão compilada com as atualizações do código. Nós estamos trabalhando, inclusive eu vou tratar isso amanhã com a gestão, para nós disponibilizarmos a versão atualizada, compilada, que nós preparamos do código, com todas as alterações que foram feitas. Foram 5 E pequenas essas alterações, mas alterações, fundamentais. sim. E essas alterações, professor, por acaso, para quem já baixou nesse formato que o professor falou, sem estar Sim. atualização, essas atualizações, eles encontram onde? Também no site do município? O melhor lugar de No você portal. localizar é no campo de legislação da Câmara Municipal de Campina Grande. Tá? São leis complementares, são algumas leis complementares que foram aprovadas alterando o Código Tributário Municipal. Tá? O Código Tributário Municipal é a Lei Complementar Municipal 116. Olha a pegadinha, viu, Rafael? Lei Complementar 116. Pois é, já é proposital, acho que foi proposital. Cara, feliz coincidência. Nós fizemos essa alteração, então o número do nosso Código Tributário Municipal ficou o mesmo número da lei complementar que regulamenta o ISS a nível nacional. A diferença é que a lei do ISS é de 2003 e o código é de 2016. Então, a lei complementar municipal 116 de 2016, que é o nosso Código Tributário Municipal. Tá? E aí tem uma sequência de 4 leis complementares, algumas que foram no ano de 2017, 3 que foram no ano de 2017 e mais 2 que foram no ano seguinte. Basicamente, o que foi que alterou, essa legislação alterou? Basicamente, ela alterou aquilo que foi feito pela Lei Complementar 157, aquelas alterações de inclusão de novos serviços, novas atividades. Né? Uhum. Algumas funções específicas que tinham lá com atribuições por exemplo, de julgamento fiscal, que existia dentro da estrutura de julgamento fiscal, como era feita a estrutura. Então, foram feitas alterações, e aí a atual estrutura de julgamento fiscal está um pouco diferente daquele modelo inicial que foi lá de 2016, né? Então, isso aí no curso eu vou explicar todos esses detalhes, mas aí tem a discussão na legislação. E aí eu tenho um compromisso meu aqui com quem está assistindo. Eu estou trabalhando para a legislação compilada ficar disponível lá no site da prefeitura, né? Para ficar à disposição para as pessoas terem acesso a essa legislação. E aí quem fizer o curso conosco vai ter ela comentada, né? Ao vivo e a cores no Olha material só. que estamos produzindo. Ah, que bacana. O professor comentou que foi uma das atualizações do código, foi em razão da 157, que promoveu algumas alterações no ISS, mas houve também alteração em razão da 175, ou não? Que também trouxe vamos dizer assim, veio tentar corrigir algumas lacunas da 157, né? Isso. O que é que aconteceu nesse aspecto aí, Rafael? Em termos de legislação tributária, de lei mesmo, da 157 para 175, ele basicamente mudou um item de serviço que foi retirado, que havia sido incluído pela 157, né, um dos itens daquela regra da tributação no local do tomador, né, entrando mais uma exceção, e a questão das obrigações acessórias. Então, essa tratativa das obrigações acessórias para fins da 175, nós estamos em fase de construção, de revisão, para implementar ela na nossa legislação. Então, não cai na legislação local, então. Bem importante. Não cai. Bacana.
né? Porque está em fase de revisão ainda. Então, basicamente, é o que está lá desde a alteração que foi promovida pela 157. Professor, nós estamos chegando na parte final aqui. Vou ler algumas questões que a gente ainda vai conseguir fazer aqui e depois a gente faz o encerramento. Tem uma questão aqui que o Tafarel Lima, 77, perguntou. Como é a estrutura da tributação? Tem viaturas? Aqui, como que é isso? Será que existe veículo próprio? Vai com o veículo do próprio auditor? Será que tem reembolso por isso? Porque cada município também trabalha de uma forma diferente, né? Isso é uma excelente pergunta. Há alguns anos atrás, foram adquiridas 2 viaturas para ficarem à disposição da Secretaria de Finanças, né, para essas atribuições. Mas essas viaturas não foi feita a devida manutenção e acabou para lá. Eu nunca cheguei nem a usá-las, para ser sincero, a dispor delas. Então, é do nosso carro mesmo que a gente vai, do nosso combustível que a gente desloca, né? Eventualmente, quando tinha uma demanda, tem que ir lá numa secretaria estadual, lá num órgão, lá em João Pessoa, na capital, lá para discutir como está sendo feita a retenção de tributo, pegar uma documentação para verificar se está sendo adequado. Aí a gente pode requisitar o transporte para a administração, que ela disponibiliza esse transporte para levar o fiscal para fazer esse deslocamento de maior percurso. Mas esse interno aqui, a preço de hoje, não tem essa indenização de transporte nem de despesa. É algo que nós estamos trabalhando nesse PCCV que estamos construindo aí junto com a administração. Mas hoje não tem. Quando tem esse trabalho externo, que vai com um veículo, uma viatura do município, tem um motorista ou é o próprio auditor pode ir dirigindo essa viatura ou tem que ser um motorista? Como que funciona? Até para o pessoal pensar assim, poxa, se eu não tenho carteira de motorista, tem que ter carteira. Alguma coisa nesse sentido. Como que funciona aí? Eventualmente, quando tem essa necessidade de ir, tem um carro com o motorista da prefeitura. Não temos, ao longo dos últimos anos, não temos sido disponibilizado com muita facilidade pelo enxugamento da máquina, dessa despesa de custo, mas, eventualmente, quando há necessidade, então tem os carros que ficam à disposição da administração, com o motorista que vai servir o secretário, a Secretaria de Finanças como um todo, Secretaria de Administração, enfim, outras secretarias, e, dependendo da demanda, justificando, aí é disponibilizado com o motorista esse veículo. Né? Sim. Vou fazer uma última pergunta agora aqui, para daí a gente encerrar. Agora, uma pergunta aqui que é mais curiosidade aí da cidade, né? Que a pessoa já está pensando em morar aí, né? E ela quer saber aqui, que é o G Campos 31, ele está perguntando quais os melhores bairros para morar? Eu estou daqui escutando minha esposa, que é corretora, falando ali, né? Ela dizendo ali os melhores bairros. Cara, isso depende muito do seu perfil. Temos bairros para todo gosto aqui. Você tem na entrada da cidade, tem 2 excelentes bairros ali, 3, na verdade, na entrada da cidade vindo da capital, que na verdade nós temos várias entradas, né? Campina Grande é um verdadeiro anel viário, que a gente está no entroncamento aqui, que você tem entrada e saída vindo do Sertão, vindo do Brejo, Cariri ou para o litoral. Então, você tem no eixo ali 2 BRs cruzando, tem a BR-230, que cruza o estado todo, tem a BR-104, que leva e conduz para o interior de Pernambuco, a 230 comunica com a 101, logo ali em João Pessoa, e aí você tem várias opções. Na entrada que vem aqui de João Pessoa, você tem o Catolé, que é um excelente bairro, o Mirante, excelente bairro, Itararé, que está ali, bairros muito bons, né? E aí depende da sua demanda. Eu lembro que tinha um colega que, quando veio para cá, ele era do Rio Grande do Norte, e ele estava cansado de trânsito. Ele me pediu uma dica, eu fiz: Gilberto, é o seguinte, eu quero ir andando para o trabalho. Eu não quero precisar de carro para sair de casa para o trabalho. Eu quero ir andando. Onde é que eu vou morar? Aí o departamento fica ali no centro da cidade, aqui no centro, e eu disse: olha, a melhor opção para você ou é procurar um apartamento aqui pelo centro, mas as opções não são tão interessantes, ou você vai para o bairro vizinho aqui, que está na proximidade, que é o Alto Branco, que é um bairro muito bom também. E aí ele foi lá, alugou um apartamento que era na rua.
Só bastava sair do apartamento dele, descer na rua, subir, atravessar uma avenida, subir uma ladeirinha e chegava lá no apartamento. Oh, Opção. tranquilo. E por mais também que às vezes não fique do lado, eu também prefiro morar do lado, né? Assim, se eu puder ir a pé para o lugar que eu vou, assim, que eu vou trabalhar, se eu puder ir a pé para o trabalho, para mim é melhor. Sim, Mas independente disso, pelo que o professor falou, independente do local da cidade que mora, deve ser super rápido chegar na repartição, né? sim, Deve sim, ser sim. uma cidade bem com trânsito tranquilo, né? Sim, tranquilo. Olha, pra você ter ideia, Rafael, lembra daquela época que teve a paralisação dos caminhoneiros, que faltou combustível? O pessoal não tinha Sim, como sim, abastecer, ficou naquela crise. Então, veja, sim. eu na época, hoje eu estou morando mais próximo do centro, mas naquela época eu morava na entrada da cidade, ali num bairro chamado Catolé, que é próximo ao shopping principal da cidade, próximo à rodoviária, enfim. E aí, quando viu naquela opção, eu disse, olha, como é que eu vou fazer? Eu não tenho combustível suficiente, não sei até quando vai ficar essa greve, vou deixar meu carro parado e vou de bicicleta para o trabalho. Eu ando de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, faço trilha, tenho isso como uma atividade física minha. Então, peguei minha bicicletazinha, meu capacete, botei a mochila, combinei com um colega que também anda comigo nas trilhas, bora de bicicleta, não, a gente combinou 3 Bora quilômetros. lá. 3 quilômetros de casa para o trabalho. Fomos lá, Pô, chegou lá no pertinho. trabalho, trocou de roupa, nem suado, não deu nem para suar, né? Quase que um Falando em plano não dá nem para suar a temperatura aí, como é que é? Vamos falar agradável, disso aí. cara. Agradável. É. Você tem, durante o dia, no verão, você tem uma temperatura alta, que chega aí 30 graus, 29 graus. Mas aí à noite vai Ah, para mas vinte e é até três. baixa para ser Nordeste, 30 graus, o máximo é uma Pois temperatura é, bem agradável, né? é agradável. E aí à noite esfria, né? Aqui nós temos a Para mesma você ter uma temperatura. ideia, eu moro numa cidade chamada Indaial, fica no Aham. sul, o professor conhece, aqui perto de Blumenau. Para quem não conhece, fica bem próximo de Blumenau, em Santa Catarina. A ideia que se tem quando fala de Santa Catarina é um friozão, né, daqueles, né? É. Mas aqui no verão, em dezembro, de dezembro para janeiro, eu cheguei a pegar aqui 38 graus. Nossa. É que aqui também, assim, aqui a gente tem as estações bem definidas. Então, no frio é bem frio, no Uhum. calor é bem calor. E onde eu moro aqui é meio que um vale, assim, muito rio. Hum. Então, aquilo fica uma sensação de um calor, assim, no verão, é bem desgastante. Pois é. Eu tive aí Eu vi que o pertinho professor pegou recentemente, você alguma coisa sabe, que né? esteve em... Eu, eu não consigo ler o de Pomerode, de Blumenau. Pomerode. Pomerode. Pomerode fica 30 quilômetros daqui aproximadamente. Isso. Estive lá recentemente em um saldozinho de férias. Aí fui passear lá com a Uhum. família, foi a Beto Carreira, a gente esteve lá em Blumenau. Por pouco não fui tomar um café aí com você, em Indaial. Por pouco. Ah, pois é, pois é. Não, estávamos bem pertinho, É. bem minha cidade que é do lado, é praticamente grande Blumenau, assim, como se Aham. fosse, não, a gente não sabe onde direito, onde termina uma e começa a outra. Uhum. É bem legal aqui. Professor, mas vamos encerrar então e vamos só para uma última coisa que também tem muita gente que tem essa preocupação quando vai se mudar para uma cidade que não conhece. Que é assim, a cidade é violenta, como que é o sistema de saúde, os hospitais, educação privada ou pública, essas questões que são importantes principalmente às vezes para quem tem filhos, né? Sim, sim. Como que funciona isso? E essa pergunta foi do Mário Diego, colocou aqui para a gente aqui. Essa será a Veja, última pergunta, tá, pessoal? Vamos lá. nós temos uma estrutura de saúde muito boa. Somos muito bem servidos. Campina Grande é uma cidade universitária. E como uma cidade universitária, nós temos aqui duas grandes universidades públicas, a Federal de Campina Grande e a UEPB, e mais umas 3 ou 4 particulares de grande porte, fora outras dessa modalidade no EAD, né? E aí isso traz com uma qualificação em mão de obra, e aí uma mão de obra em saúde, bons profissionais de saúde, de estrutura de educação, excelentes escolas que nós temos aqui de formação aqui na nossa cidade. Nós temos uma estrutura de segurança que é tranquila, é uma cidade relativamente pacata, se você comparar com outros centros equivalentes, né? Você não vou dizer que você vai poder andar dando bobeira na rua, balançando seu celular ou com a carteira à mostra, que nenhuma cidade, eu não conheço, nenhuma cidade no mundo, acho que talvez Dubai, você consiga fazer isso.
né? Mas no Brasil que você tenha essa possibilidade de dar essa bobeira por aí. Mas é uma cidade que é tranquila de se viver. Tem violência? Tem. Mas não temos um índice de violência que seja algo que seja espantoso, não. Então, é algo que é plenamente possível e não é limitador da sua vida. Então, Sim, sim. educação, saúde, tem à disposição. Ah, mas aqui eu tenho uma demanda de alta complexidade. Você está a 3 horas de Recife, que é um grande centro, um centro de referência de saúde aqui no Nordeste. Né? Daqui para ir, não dá para Recife, pega o voo aqui, vai para São Paulo, tranquilo. Né? Tem essa disposição de forma muito fácil. Então, é muito E tranquilo. a educação, em relação à educação também, né? Tanto pública como privada, bem servidos aí também. Sim, O sim. pessoal pergunta também bastante, também bem servidos, né? Sim, Então, sim. pessoal, assim, eu acho que vocês aí que pretendem fazer Campina Grande estarão bem servidos pela cidade, uma cidade que comporta, que tem várias opções de lazer, pelo que eu estive vendo, tem a questão da qualidade de vida em si como um todo. Vocês terão aí o professor Jubevan lá como suporte, né? Principalmente Isso. na parte inicial, cobrem deles as demandas. Não, professor, eu quero a minha demanda, que eu quero meus 500 pontos. Ele vai te jogar as demandas. Com Tá? prazer. E, é, e assim, já partindo para o nosso encerramento aqui, queria agradecer a todos os presentes. Quem ainda não seguiu o professor Gilberto, que siga aí no Instagram. Se não seguiu aqui o Tributário para Concurso, que siga aqui também. E agradecer ao professor Gilberto Caldas aqui pela disponibilidade do seu tempo, né, que a gente sabe que é sempre muito corrido. O bate-papo foi muito bacana aqui, o pessoal participou bastante. Não dá para a gente responder todo mundo, infelizmente, tá? Mas acredito que tenha muitas informações aqui, a gente conseguiu passar aqui muito bacana sobre o concurso. Então, quero Isso. agradecer a todos os que participaram aqui ao vivo. Vou tentar deixar gravado, se não tiver nenhum problema com a internet aqui depois aqui, tá? Uhum. E vou passar a palavra aqui para as considerações finais aqui do professor Jubevar. Perfeito. Rafael, antes que eu esqueça, eu preciso fazer Fique à uma ressalva vontade. muito importante. É muito comum a divulgação do concurso para o ISS, município tal, 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 restringindo como se a atribuição fiscal fosse ao ISS. Fosse o ISS. Mas observe, existem 3 tributos, 3 impostos municipais que estão em nossa competência: o IPTU, o ITBI e o ISS. Para depois você não ficar só focando em estudar o ISS e esquecer os outros 2. E Tá? um outro detalhe, vou até complementar, professor, se o senhor me Sim. permite. Eu faço essa analogia com quando tem concurso para a área fiscal estadual, que fala o ICMS, né? E daí também tem o ITCM, eu tenho o ITCMD e vai ter o Isso. IPVA. E no É. município também, além dos 3 impostos, IPTU, ISS e ITBI, tem as taxas, tem contribuição de melhoria, tem COSIP, enfim, Isso. né? São toda a gama tributária que o município, que a Constituição permitiu que o município instituísse. Vale a Perfeito. pena, sim, estudar todo, Tudo. todo o código, né? Não vai estudar só os impostos, muito menos só o ISS. Estuda Pois é. todos os tributos ali. É o mais complexo que nós temos, mas não se limita a ele. Então, é bom Exatamente. atentar para esse aspecto aí e dizer assim, Rafael, foi um prazer ter estado aqui com você nesse bate-papo, de divulgar essas questões aí, tirar algumas dúvidas que foram colocadas aqui nesse tempo que a gente reservou. Dizer que será um prazer ter você. E aí eu vou me dirigir a você que está nos assistindo aqui. Ter você como colega de trabalho. Venha para cá, se esforce, comece a estudar. Se não começou, comece agora. Suspenda aquele Exatamente. série da Netflix que você estava assistindo, deixa stand-by, vai ficar lá, deixa só para retomar quando for lá para frente, quando tiver mais seguro com o conteúdo. Se debruce sobre o material aí, faça o curso preparatório, acompanhe a nossa divulgação aí do curso preparatório sobre a legislação tributária municipal, venha estudar com os autores do Código Tributário Municipal conosco, Isso. venha fazer esse aprofundamento para você chegar ali na prova pronto. Chegar lá Pronto, pronto exatamente. para fazer com segurança, sabe? Eu acho massa, Rafael, e aí eu recordando agora do meu concurso, quando eu estava lá respondendo as questões, aí eu colocava, isso aqui é errado porque o artigo
156, parágrafo 2º, diz de modo contrário. Eu anotava assim na prova, pela segurança, quando você está com o conteúdo Sim. ali na ponta da língua. Então, venha para estar preparado nesse nível. É esse o nosso desejo Exatamente. para você. E assim, pessoal, só reforçando, a prova é dia 19 de dezembro, então Isso. vocês façam, se preparem, porque daí vocês já vão ter o presente de Natal e de Ano Novo, já vão comemorar, né? E indo já, ligando para o professor Jubevan, onde que é o Réveillon, em Campina Grande, onde que eu vou passar, Isso. que eu já vou me mudar para aí, né? Mas Isso. bacana, bem legal. Mas, professor, muito obrigado, tá? Obrigado aqui a todos de novo. E, pessoal, muito obrigado aqui. Estão perguntando aqui só uma última, bem rapidinho. Previsão de nomeação, tem? Não foi divulgado, mas é o quanto antes. Acreditamos Quanto que antes. pela demanda será praticamente imediata nomeação. Beleza. Então, pessoal, em janeiro mesmo, provavelmente você já esteja indo para lá. Já emenda Réveillon com janeiro, já fica por lá. Pois é. Quem sabe a gente já não comemora a nomeação no meu aniversário, 15 de janeiro. Pois é, olha só. Pô, é possível. Mas beleza, então, professor. Brigadão, um abraço. Por nada, E Rafael. tchau para todo mundo aí. Muito obrigado pela participação. Tchau. Tchau, E qualquer tchau. dúvida, estou à disposição lá. Pode ir no meu privado, bater papo, pode colocar. Siga lá o nosso Instagram e pode entrar que estou à disposição para esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem eventualmente e a divulgação dos detalhes do curso. Então, Rafael, forte Maravilha. abraço. Até mais, hein? Valeu, pessoal. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.